Marilu Cabanhas. Bom dia, Marilu. Oi, Glauco, bom dia a todo mundo que está acompanhando aqui o Jornal Brasil Atual. Vamos falar aqui sobre a Cúpula de Sistemas Alimentares das Nações Unidas, que ocorre no próximo dia 23 em Nova York, nos Estados Unidos. Trata-se de um fórum global com a participação de diversos países, de representantes aí do setor e da sociedade, setor privado e da sociedade civil, da academia. Nesse fórum, a proposta é encontrar uma resposta ao aumento da insegurança alimentar e nutricional nos últimos anos, para além da crise econômica, desigualdades e a pandemia da Covid-19. O Instituto de Defesa do Consumidor, IDEC, não vai participar desse evento devido a um posicionamento crítico. É sobre isso que a gente vai falar agora com a Ana Paula Bortoleto, doutora em Nutrição e Saúde Pública e consultora técnica do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC. Oi, Ana Paula, prazer enorme de recebê-la. Bom dia. Olá, bom dia, Marilu. Bom dia a todos e todas que estão acompanhando aqui o jornal. Ana Paula, bom, o IDEC critica a organização desse fórum global, né, por causa da influência da indústria, né, alimentícia e do agronegócio nesse evento. Agora, de que forma se dá essa influência? Eu estive lendo aqui que o IDEC elenca pelo menos 7 motivos para não participar formalmente dessa cúpula dos sistemas alimentares 2021. Sim, é isso mesmo. Nós identificamos na própria organização do evento e das atividades que antecederam que predomina a participação de representantes do setor privado, de representantes do agronegócio e a participação de atores legítimos, da sociedade civil, como a população indígena, agricultores familiares, até mesmo a participação de consumidores, ela foi bem mais restrita. Então, a gente observou que teve esse desequilíbrio aí na participação dos envolvidos diretamente com a organização da cúpula. E, além disso, a própria presidente, né, da cúpula é uma pessoa que está ligada diretamente à Revolução Verde na África, ou seja, ligada à agenda, defendendo a agenda do agronegócio. Então, nos preocupou muito essa organização e os atores envolvidos. Exato, e as grandes indústrias alimentícias, o agronegócio, eles trazem uma série de malefícios à saúde da população e do meio ambiente, ao contrário aí dos pequenos produtores que influenciam aí positivamente, né, Ana Paula, nos sistemas alimentares. Sim, isso mesmo. Esses atores, obviamente, defendem os seus interesses comerciais e em espaços internacionais como esse acabam tendo uma influência muito poderosa em como vão ser decididas, quais vão ser as prioridades, quais vão ser as políticas que vão ser defendidas por um espaço internacional. Mas, na verdade, são esses atores que costumam atrapalhar ou atrasar o avanço de políticas públicas que apoiem a agricultura familiar, que apoiem a produção de orgânicos, ou mesmo que restringam o acesso a ultraprocessados, que são as medidas que a gente precisa para proteger a saúde e o meio ambiente. Exato, ultraprocessados e também commodities não alimentam nada bem a população brasileira, né? Não alimenta, commodities não alimenta, né? Agora, ultraprocessados parece, né? Olha, tem a propaganda na televisão, aquela coisa toda, aquela ilusão, mas de fato não alimenta, né, Ana Paula? Não mesmo, Marilu. Ultraprocessados são aqueles produtos da indústria que tem pouquíssimo alimento de verdade e muitas substâncias, corantes, outros aditivos que fazem com que o consumidor veja aquilo como atraente, mas na verdade não alimentam nada. Pelo contrário, eles provocam doenças crônicas como obesidade, diabetes, doenças do coração, e também trazem impactos negativos para o meio ambiente, porque eles estão associados à produção de commodities, né? Inclusive, a gente mostrou numa pesquisa recente do IDEC como também tem agrotóxicos em ultraprocessados, conectando aí essas duas pontas que muitas vezes ficam separadas na visão geral sobre o que é o sistema alimentar, mas essa produção de commodities e ultraprocessados, ela está intimamente relacionada.
Agora, essa influência, né, tão grande da indústria alimentícia, do agronegócio, inclusive dentro, né, de um evento como esse internacional tão importante para o mundo inteiro, você acha que a indústria alimentícia acaba tendo mais poder que os próprios governos, Ana Paula? Ah, sem dúvida, Marilu. Inclusive dos governos dos países mais pobres, que têm menos estrutura, menos potencial de ter equipe até mesmo envolvida, porque quem acompanhou o processo da cúpula foi um processo assim de muitos meses, de muitos documentos, de muitas reuniões, de muitas a própria exigência de participação, ela está totalmente fora da realidade de muitos governos. Então, a participação das indústrias faz com que isso fique totalmente desequilibrado e quem vai tomar a decisão final vai acabar sendo influenciado por essa participação massiva desses atores. Certo, e o prejuízo é da população, porque a gente está falando aqui de políticas públicas, né? Mas aí ditadas pelo setor privado. A gente está falando aqui de compromisso dos países, né? Então, a gente tem governos de países que têm que se comprometer e priorizar essas mudanças do sistema alimentar para a gente poder enfrentar as mudanças climáticas, poder enfrentar a situação de fome, desnutrição e obesidade que a população ainda está afetada. E quando a gente vai olhar quais vão ser as prioridades que esses governos vão tomar, elas vão ser influenciadas por esse setor, né? Então, obviamente que uma política, por exemplo, necessária de apoio e estrutura, tecnologia para a agricultura familiar, ela não está sendo privilegiada. Aquela agricultura regenerativa que não estamos fazendo muito bem, o agro aqui do Brasil consegue dar conta de alimentar a população, mas também precisa de tecnologia para se desenvolver. Então, a gente vê que muitos dos discursos acabam sendo direcionados para priorizar esses interesses do agronegócio. Certo, vou destrinchar um pouquinho essa questão da mobilização, né? Houve a primeira contra-mobilização dos povos, né, para transformar os sistemas alimentares corporativos contra essa cúpula, e o IDEC fez parte, né, desse movimento. Eu queria saber como é que se deu essa articulação. Sim, essa articulação vem de um espaço internacional, que é o mecanismo da sociedade civil, que tem a participação de representantes de povos e comunidades tradicionais, agricultores, ribeirinhos, que atuam num espaço de segurança alimentar da FAO. E esse mecanismo é um espaço que consegue articular, né, o mundo todo que atua nessa agenda de segurança alimentar. Então, o IDEC viu que esse seria um espaço que valeria, sim, a pena ser valorizado e, por isso, se engajou na organização da Contracúpula. E aí, nesse espaço da Contracúpula, foi possível trazer aí a visão dos atores mais vulneráveis, mais afetados, né, pela insegurança alimentar e dar visibilidade às agendas que realmente estão comprometidas com a saúde da população e com a proteção ao meio ambiente, como restrição de ultraprocessados, como valorizar a produção da agroecologia, por exemplo. É isso que eu ia te perguntar, né? Qual que foi a sugestão do IDEC, né? Nessa contracúpula, eu sei que vocês participaram da mesa Luta pela Soberania Alimentar no Caribe e América Latina. Destrinche um pouquinho mais a respeito dessas propostas aí do IDEC. Sim, a gente entende que para a gente garantir que um sistema alimentar, tanto no Brasil quanto na América Latina, seja de fato saudável e sustentável, ele precisa ser um sistema que, primeiro, proteja a produção de alimentos de uma forma que valorize a agroecologia, que valorize a produção de alimentos sem veneno e que permita o acesso, né, desses atores ao mercado consumidor. E segundo, olhando para quem está consumindo, as pessoas precisam ter informação clara, correta, sobre o que está disponível no mercado, com uma rotulagem adequada, com a restrição da publicidade que acaba muito mais enganando do que ajudando a fazer escolhas alimentares saudáveis, espaços nas escolas e outros locais públicos que favoreçam a alimentação saudável e também políticas de tributação que coloquem um preço mais alto para os produtos que não são saudáveis, que
trazem impacto negativo para a saúde, favorecendo daí o consumo e a comercialização dos alimentos saudáveis. Então, acho que essas duas grandes agendas, né, de, por um lado, incentivar a produção agroecológica e, por outro, restringir a oferta que a gente tem hoje absurda, indiscriminada, exagerada de ultraprocessados. Exato, você tocou num ponto importante também em relação a impostos, né? Porque quase o agronegócio, enfim, o consumo de agrotóxicos acaba não pagando quase imposto, né, Ana Paula? Exatamente, é uma distorção muito absurda, né? Os agrotóxicos não pagarem impostos e as bebidas açucaradas também terem isenção fiscal. E aí, obviamente, na hora de balancear isso na compra, o consumidor fica prejudicado, pois não consegue acessar o alimento que é mais saudável e sem veneno. Então, realmente são distorções absurdas. Exato. E Ana Paula, eu vou ler aqui alguns dados, né, da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. O Brasil foi vice-líder mundial na exportação de commodities agrícolas, né, em 2020. Nesse mesmo ano, existiam mais de 116 milhões de pessoas em segurança alimentar, ou seja, com acesso parcial à comida ou nenhum acesso, né, à alimentação. Desse total, 19 milhões de brasileiras e brasileiros estão passando fome. Se vangloriar aí de exportações com esses dados assim tão trágicos, né, sobre as necessidades alimentares da população brasileira, é a maior prova de que a produção de commodities não alimenta o povo, Ana Paula? Sim, com certeza é uma grande prova a gente olhar aí números recordes de exportações e produção, né, de commodities, enquanto a gente está vendo esses índices da fome e insegurança alimentar aumentarem de uma velocidade, né, muito rápida. Então, acho que é uma grande prova de que não é esse modelo que garante aí essa exportação, que valoriza a produção de uma pequena quantidade, né, de alimentos, que afeta até a própria biodiversidade, que afeta, né, a valorização da cultura alimentar, dos alimentos regionais, em detrimento a ter esse espaço para produção em larga escala, monocultura, com uma grande devastação aí dos solos, dos reservatórios de água. Então, realmente, a gente está vendo que não vale a pena, né? Essa conta não fecha positivamente para a saúde nem para o meio ambiente. Exato, e também a questão dos direitos humanos que envolvem também toda essa cadeia de produção da agricultura familiar, né, dos trabalhadores rurais sem terra, das populações indígenas, quilombolas. Existe aí conflitos enormes, falando em relação a direitos humanos, né, Ana Paula? Ah, sem dúvida, muitas violações aos direitos humanos, desrespeitando, né, o espaço, o direito à terra, território de povos e comunidades tradicionais, de violações de não garantirem o acesso à alimentação adequada e saudável para essas populações, e as populações mais vulneráveis em qualquer canto do Brasil, né, nas cidades também, que a gente tem visto aí aumentarem ainda mais a sua situação de insegurança alimentar e a necessidade de ações emergenciais e ações estruturais que possam reverter esse quadro, esse desastre aí dos direitos humanos que a gente está sofrendo aqui no Brasil. Fala um pouco sobre o desmonte aí de políticas públicas, né, do próprio Sistema Nacional de Segurança Alimentar aqui no Brasil, né? Enfim, a gente está numa situação como nunca a gente viu, né, Ana Paula? Sim, é verdade. E acho que esse desmonte das políticas, tanto dos espaços de participação, né, da sociedade, como o Conceea, como espaços de conferências em que se tinha a construção participativa sobre quais deveriam ser os rumos das políticas de segurança alimentar, quanto para a redução do financiamento, né, de programas importantes, estruturais, que garantem a aquisição de alimentos, como o PAA, que desestruturam a assistência técnica para os agricultores, que desvalorizam a
organização do abastecimento, valorizando os alimentos saudáveis, que estão modificando aí as regras de proteção à população indígena, por exemplo, né, aos povos indígenas, enfim, toda essa desvalorização, até mesmo dos espaços públicos de pesquisa, de certa maneira, também acabam impactando, pois muitas vezes são necessárias a manutenção e o avanço das pesquisas para garantir que o sistema alimentar, a organização aí das estruturas de segurança alimentar consigam ser mantidas. Então, acho que a gente está vendo aí em vários níveis esse desmonte das políticas e, com isso, uma situação que a gente está de pandemia, a situação tende a se agravar de uma forma mais rápida e mais intensa. Exato, e essa contracúpula também elaborou aí um manifesto, né, com o posicionamento das entidades da América Latina para a mobilização global, né? Enfim, quais foram os principais pontos assim desse manifesto? Enfim, quais as bases para esse novo modelo que se busca, né? Esse espaço foi muito importante para o IDEC. A gente está vendo como a gente tem sinergias e conexões importantes, né, entre os países da América Latina, que tem primeiro, eu diria que essa visão comum sobre o que é uma alimentação adequada e saudável, né, a valorização dos alimentos, da cultura alimentar da população que vive nos países. Então, primeiro, proteger essa cultura alimentar, proteger a agroecologia como uma forma de valorizar e dar mais espaço aos alimentos que devem ser priorizados e proteger as políticas públicas das grandes corporações, né? As grandes corporações hoje estão fazendo parte dos processos de decisão sobre as políticas públicas, não é só na cúpula, isso acontece nos países, isso acontece em todos os níveis de governo. Então, esse envolvimento direto das grandes corporações, seja de ultraprocessado, seja do agronegócio, está modificando e colocando como prioridade as políticas que favorecem os interesses. Então, a gente está vendo isso acontecer no Brasil, a gente vê isso acontecer em vários outros países. Então, acho que identificar como prevenir e excluir a participação desses atores nos processos de decisão das políticas públicas é um ponto fundamental que a contracúpula questiona e coloca como central para que a gente consiga construir políticas que sejam livres de conflitos de interesses, né? Não é o que a gente está vendo no espaço oficial da cúpula. Tudo bem, agora já no finalzinho aqui da nossa entrevista, Ana Paula, eu queria que você falasse um pouco sobre guia para os profissionais de comunicação sobre alimentação, a alimentação em pauta. É importante também informar os jornalistas, as pessoas que lidam com a comunicação a respeito desse tema, né? Ah, sem dúvida, né? Eu acabei não mencionando aqui, né? Mas valorizar aqui também no Brasil, como a gente tem o Guia Alimentar da População Brasileira, né? Que é uma referência internacional e que também está ameaçado, né? Ainda mantemos o guia, mas também já sofreu ameaças. É um dos instrumentos, mas a gente também tem instrumentos para jornalistas que possam se pautar e se orientar em relação a como tratar o tema da alimentação de uma forma que inclua também as questões políticas, né, que considere não só apenas o indivíduo, né, a orientação específica sobre uma dieta ou outra, mas que também coloque em questão quais são os outros fatores que influenciam as escolhas alimentares, né, como toda essa organização da produção, da oferta, da disponibilidade de alimentos que tem tudo a ver com você pautar a alimentação na mídia, né? E aí o guia foi essa intenção de trazer olhares que muitas vezes não são valorizados na mídia, na grande mídia, né? Colocar só aquela visão muito restrita de olhar para os nutrientes, não olhar para a alimentação como um todo, né? Enfim. E aí foi uma tentativa aí de contribuir para qualificar mais
o debate público sobre alimentação. Ana Paula, desde que eu te conheço há muitos anos, né, tenho aprendido demais com você, né, e com outras pessoas, né, que formam essa luta aqui no Brasil. E eu lembro sempre a respeito de tudo que você falava. A partir do momento que a gente tem esse conhecimento, a nossa prateleira a gente vai ao supermercado de outra forma, né? A gente vai diminuindo os enlatados, né? A gente vai ficando vazio, né? A gente percebe isso nessa transformação. Acho que essa dica, né, que você sempre deu, acho que é importante passar aqui para quem está acompanhando a gente, né? Ah, claro, a gente, quando as pessoas começam a valorizar e entender o que tem naquele saquinho, naquela embalagem, e percebe que não era bem o que ela estava imaginando, né? Essa sensação assim de, nossa, estou sendo aquilo ludibriado, fui enganado. Isso acaba afetando muito, né, as pessoas. E a dica que eu sempre dou é, obviamente, preferir os alimentos não embalados, os que não vêm nas embalagens, mas se for consumir algo que está nas embalagens, ler a lista de ingredientes, que ali é onde você vai encontrar as informações mais importantes para poder identificar se aquilo ali é de fato alimento ou se você está consumindo ali um conjunto de substâncias que você nem consegue identificar o que são. Então, sempre preferir o que tem alimento mesmo, que você acha que poderia até preparar mesmo na sua casa, e com isso você vai conseguir fazer escolhas com certeza muito mais saudáveis. E acho que essa é uma mensagem importante. Legal, Ana Paula. Muito obrigada aqui pela sua participação. Forte abraço para você e parabéns por toda a sua luta, viu? Muito obrigada, Marilu. Obrigada pela parceria de sempre. Foi um prazer e bom dia para você. Bom dia. Falamos aqui com a Ana Paula Bortoleto, ela que é doutora em Nutrição e Saúde Pública e consultora técnica do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.